É um inferno na hora, né, Issa? Eu sou o Ed. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo bem diferente, mostrando pra vocês um pouco de como que é a faculdade aqui nos Estados Unidos. Vamos lá abaixo. Um teste de pau. A gente vai pra cafeteria agora. Eu tô vendo aqui, ó. Não, eu consigo sentir ela. Tô vendo em que direção ela tem retinho aqui, né? Os alunos de Medical. Assistant. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo bem diferente, mostrando pra vocês um pouco de como que é a faculdade aqui nos Estados Unidos. E eu tenho dois amigos que estudam aqui na Ensign College, aqui nos Estados Unidos. Eles vão falar um pouco pra gente qual que é a diferença, né, da faculdade aí no Brasil com a faculdade aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então vamos nessa. Fala, galerinha. Meu nome é Raíssa. Eu sou o Ed. E estudamos no Ensign College. Eu tô querendo falar inglês, é onde a gente tá aqui no momento. Emerson, mostra, essa é uma das salas. Pode mostrar, tá, Emerson? Tá bom. Não tem ninguém, Exatamente. obviamente. Uma pergunta que já de cara todo mundo vai querer saber. Todas essas salas têm computador? Não. Essa é uma sala especial, é para computação, ou o professor que escolhe a sala, na verdade. Como vocês podem ver, a gente está usando uniforme, nós somos alunos de Medical. Assistant. Esse é um curso que não tem no Brasil, porque aqui, né, os médicos não fazem nada. Então eles precisam de um assistente, que no caso vai ser a gente. Brincadeira, não tem advogado. Mas... não é. O Medical Assistant, na verdade, seria traduzido para assistente de médico. E é a profissão que você é a cara do hospital e da clínica. O que eu quero dizer? Quando você vai no hospital, para a clínica, não é o médico que te atende de cara, não é uma enfermeira. São as medical assistants. E a gente tem algumas funções, como administrativa, a gente tem que fazer... Como fala em português? Charting? A gente preenche os formulários que a gente tem que fazer, a gente faz o charting seria colocar no sistema as informações do paciente, como que fala? Os procedures, como que fala isso? Os procedimentos, as prescrições, né, médicas. E porque, assim, é uma regra da medicina. Se não está documentado, você não fez. Então, nós somos as pessoas que documentam, que cuidam de seguro médico na hora da documentação. Nós também damos vacinas, tiramos sangue. Mas uma coisa que é importante saber, que as pessoas ficam confusas a respeito dessa profissão, a gente não aplica medicação em veia, né? Que é o IV que falam. Então, a assistente médico também não pode, por exemplo, aplicar botox. Depende de onde você for, na verdade. Porque Não, eu tenho uma amiga que é MA e ela faz IV. Então, aí você precisa fazer uma certificação. Você precisa pegar o certificado especialmente para isso, IV. Aí depois disso você pode fazer. Só pra tirar uma dúvida, uma pergunta só pra tirar uma dúvida que com certeza eles vão fazer. Medical Assistant seria um técnico, um enfermeiro técnico no Brasil ou não? Não. É uma coisa mais... Ah, entendi. Porque aqui ele é considerado como... Não é um técnico, é uma profissão mesmo. Entendi. Mas assim, na verdade, se você parar pra pensar, é basicamente, né, as mesmas funções. Eu diria que o Medical Assistant aqui é como se fosse quase o equivalente de um enfermeiro no Brasil. Né? Que dá injeção, tira sangue, esse tipo de coisa. É a enfermeira que faz no Brasil. O Medical Assistant são os que fazem aqui. Sim, então basicamente o Medical Assistant é a cara da clínica, porque a gente ainda tem que falar muito da escola, né? É a cara da clínica, você chega lá, somos nós que vamos te atender, tirar suas vitais, injeção, sangue, whatever. E depois a gente passa todas as informações pro médico e o médico vem te atender. E aí se precisar aplicar alguma medicação, não na veia, né? Depende se eu não tiver o certificado, senão o Ed vai me bater. Se eu tiver o certificado eu posso aplicar, senão a gente vai dar comprimido, essas coisas. Mas basicamente é como se fosse um enfermeiro no Brasil. A gente quer falar da escola. Mas só uma coisa, esse curso demora quanto tempo? E depois disso, para vocês se tornarem um enfermeiro ou um médico, vocês têm que estudar mais quanto tempo? Então, aqui no Ensign College são 2 anos e a gente não faz só matéria específica do curso, a gente tem que fazer as gerais também. Então, eu preciso explicar um pouquinho de faculdade aqui nos Estados Unidos antes. Não é que nem no Brasil, é bem diferente. No Brasil, a gente entra num curso e são matérias específicas do curso. Aqui não. Você tem que fazer algumas matérias gerais, matemática, português, matemática e inglês. Matemática, inglês, ciências, história, geografia, esse tipo de coisa. Política, nutrição. Tem 1000 matérias que todos os cursos têm que fazer.
E aí, depois que você termina, você pode escolher a sua grade. Você pode pegar matérias do seu curso e adicionar misturando com as gerais, mas para você se formar, você precisa ter feito o nosso curso 60 créditos de matérias gerais. Então, a gente teve que fazer matemática, duas classes de inglês, nutrição, geografia, história, artes. Foi a pior, mas enfim, não vou Excel falar. Também, né? Excel, Word, tem 1000 gerais que você pode fazer aqui, mas tem que fazer. Infelizmente é um saco, mas tem que fazer. E aí você pode montar a sua grade de acordo com o que você prefere, mas no meu caso, por exemplo, eu preferi fazer todos os créditos gerais e deixei pro final só as do curso, porque quando a gente acabar esse curso, que vai ser esse semestre... provavelmente esse semestre, mês que vem. A gente tem que fazer um estágio obrigatório. Então, esse estágio obrigatório seria importante a gente estar com... fresh na cabeça, tá vivo na nossa cabeça tudo que a gente aprendeu nos últimos semestres, de tirar sangue, né? Mas, enfim, então são 2 anos, contando com esses 60 créditos gerais, mas sei lá quantos créditos de especialização. E se eu quiser mudar para nursing ou para med school, eu já cortei aí uns 2 anos da faculdade, porque eu já fiz as gerais, né? Principalmente nursing, geralmente é uns 4, 5 anos, então se eu quiser aplicar, eu vou fazer mais 2 anos de nursing, mais as especializações. E se for para médico, é mais o quê? Mais uns 4 ou 5? Não, para médico são mais 6. Mais 6? Porque aqui medicina, se eu não me engano, é med school. Não, você tem que fazer o college, né? E depois med school. E aí depois especialização. Med school é 4 anos, são 4. Então se a gente já fez 2, são 6 anos. Que tem que fazer. E uma outra pergunta. Aqui vocês escolhem um horário, é um horário igual ao do Brasil? Quem estuda de manhã é de manhã, de tarde é de tarde, de noite é de noite? Você monta a sua grade, eles têm o site que eles usam pra gente se inscrever nas classes, e você pode montar a grade do jeito que você quiser. Você escolhe que horas que você quer fazer, que dia que você quer fazer, e eles têm várias opções, dependendo da matéria, ou que o professor que estiver disponível para ensinar a aula, eles vão ter horários diferentes disponíveis. Por exemplo, esse semestre o nosso classe de laboratório tinha a opção de fazer tanto terça e quinta de tarde ou segunda e quarta de manhã. Como a maioria da nossa classe se inscreveu de segunda e quarta, a gente tá fazendo segunda e quarta. Mas eles deixam isso aberto para você poder ter liberdade de escolher quando que você vai fazer, o que funciona melhor para você no seu dia a dia. Como que a escola vai interagir com sua agenda de trabalho ou alguma outra coisa que você vai fazer, eles te dão essa liberdade para você manipular como que seu dia vai ser, como que seu semestre vai ser, coisa assim. Tá, então assim, se uma pessoa quiser estudar só de manhã, ela consegue montar as grades dela para só de manhã ou às vezes isso não é possível? Agora que vai entrar outro assunto de questão, depende se você é um aluno internacional ou se você é uma pessoa que tem green card aqui nos Estados Unidos ou um residente. Quando você é um aluno internacional, você precisa fazer no mínimo 12 créditos por semestre. Então, você não vai conseguir fazer tudo de manhã, que é o meu caso. Eu sacrifico 2 dias, o dia inteiro de aula, que fiz isso no passado, agora eu peguei um pouquinho todos os dias. Mas, como são 12 créditos no mínimo, você acaba não conseguindo. Ah, mas pode ter aula no Zoom? Pode. Geralmente, o aluno internacional pode fazer 2 aulas no Zoom por semestre. Só isso. Tem que ter pelo menos 9 créditos presencial aqui na sala. E sobre isso, né, a gente está falando mais importante, que é o processo de entrar. Como que funciona? Eu acho que a primeira coisa que você tem que ir atrás é descobrir qual faculdade você quer. Esse é o primeiro passo. Se você é um aluno internacional, que eu acredito que é a maioria dos seus seguidores. E ela tem que fazer o TOEFL primeiro, né, antes de se candidatar à vaga, né? Depende de como que a escola funciona. Se você tiver um inglês bom o suficiente, eles têm a opção. Por exemplo, a Ensign tem a opção de você não fazer esse teste, mas você tem que provar que você consegue escrever, ler, entender inglês o suficiente. Então eles te mandam um formulário para você preencher, eles te mandam algumas perguntas para você preencher, que você pode mandar para a escola para mostrar que você sabe inglês, que você não precisa dos pontos do TOEFL para conseguir... Sim. Mas é bem chato esse processo. Então, na maioria dos casos, o pessoal só prefere fazer o TOEFL, que é $200 ou... Eu acredito que tá $250 agora. Aí, então, por isso que eu falei, primeiro você escolhe a faculdade e aí você vai pesquisar qual é a nota do TOEFL que você precisa. Por exemplo, o Design College eu precisaria de 66 pontos no TOEFL, sendo, acho que é 17 no Reading, não,
18 no reading, 17 listening, 17 speaking e 18 writing. Desculpa, o TOEFL é dividido em 4 partes. Escrever, falar, ouvir e ler. Então, é uma prova chata, são 4 horas de prova, mas se você estuda antes, eu estudei por uma semana, você pega como é a metodologia da prova e não é nem tanto a respeito de você saber inglês, claro que o inglês é importante, mas é a metodologia da prova. Se você pegar como é o jeito, você consegue tirar uma boa nota. Então, a partir do momento que você passa no TOEFL, na verdade, você aplica para a faculdade antes. Aí você já tem com o TOEFL e você manda o TOEFL para eles. E em cada processo que você está aplicando para a faculdade, você tem que escrever, na maioria, uma carta explicando por que eles devem te aceitar na escola. Nossa, igual dos filmes, né? É um saco. Eu viajei na maionese. Que burro, dá 0 pra ele. Esse porque é muito burro. Legal, mas enfim, né? Então, além disso, para o aluno internacional, a gente tem que dar um depósito, que isso é uma lei da imigração. Então, depende da escola. Eu acho que é 2 semestres que você tem que dar. Aqui no Design College, todo aluno internacional tem que deixar 5 mil de depósito assim que você entra na escola. Desses 5 mil, eles vão usar 2 semestres desse dinheiro e 3 mil vai ficar guardado. Não, 2 mil vai ficar guardado para eles. Quando você se forma, eles te devolvem o dinheiro. Então, é o depósito que eles têm para garantir que você não vai dar o calote neles. E como que funciona o pagamento? Eles também são chatos. Se você atrasar 2 semanas, você está fora da escola. Mas você tem a chance de parcelar, o que eu acho muito legal. Por exemplo, um semestre meu é em torno de $2.000, porque essa é uma faculdade que pertence à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E para membros da igreja, eles fazem mais barato. Então, no caso, eu só pago $2.000, não sei quanto você paga. Eu pago também mais ou menos $2.000. Então, eu separei aí, você pode parcelar em 4 vezes e você paga a cada 2 semanas. Não é uma vez por mês, é cada 2 semanas. E aí você tem que pagar certinho. O que mais? E lição de casa? É um inferno. Tem muita lição. Dependendo de como que você monta a sua grade, você pode passar o dia inteiro, semanas inteiras, só lição de casa. Mas como que funciona? Eles mandam um calendário? Não. E qual que é a metodologia? Uma vez eu tava conversando com a Raíssa, né? E ela falou que vocês precisam estudar antes do professor dar a matéria. Isso, essa que é a principal diferença. E isso foi uma dificuldade que eu tive muito grande, porque no Brasil eu estudei 6 anos na PUC, eu já tinha tido a minha metodologia com a PUC, e aqui foi completamente diferente. Aqui, o professor não explica. Você vai na aula, não é para o professor te explicar. Ele até vai explicar um pouquinho, em uns 10, 15 minutinhos. Mas a metodologia das escolas americanas, você estuda antes. Você abre o livro, estuda sozinho, aprende sozinho. E aí você vai para a aula já sabendo a matéria, só para fazer, testes e fazer perguntas para o professor. E aqui, especialmente no Design College, eles têm essa metodologia que eles querem que os alunos expliquem a matéria uma para outra. Então, por exemplo, tem aulas de geografia que eles separaram em grupos de 16 pessoas, a gente teve que dar 45 minutos de aula. Eles deram um tema e a gente teve que pesquisar e dar aula pelo professor. Então, eles também não têm muitas provas. É só homework. Homework, quantos por cento da nota? É muito. 70, 80%. Então assim, se você não fizer homework, você não passa. E vocês recebem um calendário de quando tem que entregar o homework? Entregou atrasado, tá ok ou não? A gente usa um sistema chamado Canvas. É um website, tem aplicativo para celular também, onde eles registram as suas classes. Então, quando você vai se registrar para suas classes, escolhe o que você quer fazer na sua grade, eles conectam com a sua conta do Canvas e aparece lá todas as suas classes e eles dividem em cor. A matemática é azul, geografia é verde, laboratório é laranja, é assim. E eles montam no calendário, Cada dia tem uma coisa para você fazer. Então, o assignment, vai ser na segunda-feira, ou vai ser na terça-feira, tá tudo montado ali no calendário. E eles têm também montado por semana. Eles têm no formato que tem o calendário, eles têm por semana também o que você tem que fazer naquele dia ou naquela semana. Mas tem lição de casa que dá pra vocês adiantarem? Sim, eu geralmente faço uma semana de antecedência pra ter folga no final de semana, que a maioria é de sábado. E se você deixar, você vai passar o sábado inteiro fazendo homework.
inteiro. E não é assim, só fazer e entregar, você vai ganhar os pontos. Tem que estar certo. Então, se você fizer errado, você vai perder os pontos. Então, isso é uma coisa que eu acho muito chato. Se pudesse só entregar, você fazia de qualquer jeito, beleza, top. Outra coisa que eu falei das provas, aqui não tem prova como tinha no Brasil. Você vai na sala fazer com todos os alunos juntos. Eles têm o Testing Center na escola, que é o centro de teste. Então, quando o professor fala, tá aberto para vocês fazerem a prova 1, né, que aconteceu comigo. Você tem que marcar um horário no Test Center e você tem uma semana inteira. Você escolhe o dia que você quiser, a hora que você quiser, mas você tem uma semana para vir na escola e ir lá e fazer. E a gente vai mostrar para vocês como é que é. Não dá para colar. Quem tem esperança, não dá. O Test Center, antes de você entrar na sala, tem os lockers, armários. Você tem que deixar todas essas coisas dentro. Celular, relógio, bolsa, tudo. Você entra dentro do Test Center sem nada. E tem câmera, tem tudo, eles estão te olhando. Mas o bom é que você pode escolher o dia que você quer fazer. Você tem uma semana... Pra se preparar, né? Não, tem uma semana inteira pra você escolher. Ah, tá bom. Igual, aconteceu comigo. Semana passada a professora chegou e está aberto. Semana que vem você tem que fazer o teste. Eu marquei pra hoje e vim hoje de manhã fazer. Entendeu? Você tem a opção também de fazer de casa. Com alguns testes. Tem a opção de fazer de casa. Você pode... Só que é no Zoom. E eles têm uma pessoa que fica vigiando você. Você tem que estar na câmera toda hora. Porque se você sair da câmera... eles cancelam o teste, te dão 0, você falha automático. Na verdade, não é uma pessoa, é um aplicativo. E ele pega até se você tá olhando pros lados. Se você estiver olhando assim pros lados, ele pega e você leva 0. Ele cancela o teste, você leva 0. E... Não tem nem como ficar gritando pra alguém falar, procura a resposta tal! Não, ele tá vendo você. Você tem que ficar na câmera toda hora e tem que ficar focado na tela. Se você olhar pros lados, se você fizer qualquer outra coisa, 0, automático. Outra coisa sobre a faculdade americana é que elas foram desenvolvidas para os alunos só estudarem, não trabalharem. Então é difícil, é complicado quando você tem que trabalhar e estudar. E por causa dos homeworks, por isso que a gente tem essa cara, tá vendo? Geralmente eu sou mais arrumadinha, mas eu sou com uma cara de acabada porque é assim que funciona na faculdade americana. Sexy. Irresistível. A gente tá estressado. Nossa. A gente tá estressada, a gente não aguenta mais, a gente tá na 4ª semana ainda. Ainda falta quantas? 10 semanas. Eu tava achando que era 6. Parece que a memória dele não anda assim tão boa. Falta 10 semanas. Cada semestre, aqui na Ensign pelo menos, tem 14 semanas. São 3 meses, um pouco mais que 3 meses. 3 meses e 1 semana? 2? Alguma coisa assim. Uma coisa que eu acho legal, porque a gente não tem 6 meses de uma aula. Então são 4 semestres, dá pra quebrar um pouquinho. Quando você é um aluno internacional, você tem a chance de fazer 2 semestres. A imigração te dá a chance de fazer 2 semestres e 1 semestre você pode tirar o break, que é você ficar sem estudar. Como se fosse uma férias. Exato. Entre um semestre e outro. Então aqui, se você pega o break, eles têm... O ano letivo deles não começa em janeiro, começa em agosto. Então, se você pega o break no final do semestre de primavera, que é abril, você fica de abril até setembro sem aula. Então, na verdade, são 6 meses ao invés de 3. É isso que a maioria das pessoas fazem aqui. Eles entram, geralmente, fazem 3 semestres seguidos para tirar esses 6 meses de break e ficar aí fazendo nada 6 meses, que é maravilhoso. Mas, assim, é difícil. Especialmente no começo. Depois você pega o jeito da coisa. Até para homework você entende que é melhor. Igual eu prefiro fazer uma semana antes e não me deixar estressada no sábado. Mas eu fico assim, eu chego em casa à noite, dor de cabeça, não existe essa opção. Você tem que fazer, tem que tirar a inspiração. Quantas noites eu durmo no sofá com o computador na minha cara. Às vezes eu tô com o computador e com o iPad ali pra fazer 2 ao mesmo tempo. Caraca. E aí eu acordo no meio da noite com o computador na cara, eu vou pra cama. Ontem, dormi com o computador na minha cara fazendo do Lab. Os reading do Lab. Pra gente encerrar, qual que seria uma dica ou, sei lá, uma recomendação ou que vocês acharem melhor que vocês dariam, cada um pode falar uma, né? Pra quem tá vindo pra cá estudar.
Tipo, o que talvez você gostaria de ter ouvido antes de você ter entrado na faculdade, que talvez teria te ajudado? Seja responsável. Se você é o aluno tipo Brasil meia boca, você não vai ser bem sucedido. Aqui nos Estados Unidos, eles têm o GPA, né, o GPA, que é a sua média, e isso é uma coisa que vai ficar no seu currículo pro resto da vida. Então, quanto menor suas notas, menor seu GPA, e na hora que você for concorrer a uma vaga boa, isso vai contar a seu favor ou contra você. Então, seja responsável. Uma coisa que funcionou muito pra mim, o Emerson lembra, a aula de anatomia, por exemplo, eu não entendia muita coisa, meu inglês era péssimo. Eu estudava pelo YouTube. Eu colocava vídeos de anatomia no YouTube, assistia uma aula de 40 minutos, depois pegava o livro, a aula em português, né? Eu pegava o livro que o professor tinha e eu lia em inglês e ia assimilando as palavras em inglês e português e vinha preparada. Mas a minha dica é, seja responsável e venha preparado para a aula. Se você não vir preparado para a aula, você não vai tirar proveito nenhum da escola, porque aqui realmente é muito diferente do Brasil. Eu diria para ter uma agenda preparada do que você vai fazer a cada dia. Se você vai trabalhar naquele dia, se você vai para a escola, se você vai para a academia, se você vai, sei lá, ter um dia livre. Tenha uma agenda montada com um dia, pelo menos, que você tenha livre para fazer a tarefa de casa. Que aí você não precisa se estressar fazer tudo no final de semana. Você pode só tirar aquele dia, começar de manhã cedo já e ir fazendo todas as lições. É cansativo, né? A pessoa tem um planejamento, né? Exatamente. Se você não tiver um planejamento, você não vai ser bem sucedido, porque é tanta lição que você tem que fazer com as classes que você faz. E porque cada classe você tem que dedicar acho que pelo menos 3 ou 4 horas de homework. Então você vai fazer 12 créditos por semana. Então você vai fazer o quê? Umas 5, 6 classes, já são 20, quase 30 horas de homework. Então, se você consegue ter um dia ou uns 2 dias que você pode tirar para fazer só isso, para você conseguir se livrar, eu recomendaria bastante fazer isso. Mas, basicamente, o recap do que a gente falou. Primeiro, se você quer estudar nos Estados Unidos, a primeira coisa é escolher uma escola. Veja quantos pontos você precisa pro TOEFL. Faça o TOEFL, aplique para a escola. Geralmente esse é um processo demorado. Então, assim, se você quer entrar para o próximo semestre, você tem que começar um semestre antes. Eu entrei em abril, eu comecei a aplicar desde outubro do ano anterior. Então, você tem que se planejar para aplicar muito antes. Se planejar para ter o depósito, porque no dia que você é aprovado na escola, você já tem que dar, aqui no caso, $5.000. Tem escola que é muito mais. Tem escola que talvez, eu não posso garantir, mas talvez não peçam. Mas eu acho que isso não existe porque isso é lei da imigração. Então, depois disso, quando você estiver na escola, ser responsável, ser organizado, estudar antes da aula e fazer homework. Sem homework não dá pra passar na escola. Então, só dei um tchauzinho. A gente vai mostrar agora algumas partes da escola, só pra vocês entenderem como é a escola americana. Vamos ver. Vou falar com vocês, tem o Test Center, que é aqui no Design College, no 4º andar. Então tá apontando, vamos. O que tem nesse Test Center? Vamos lá abaixo, porque é um teste de prova. Faz prova. Então, aqui é a galera que trabalha no rolê. E eles vão pegar o nosso ID pra fazer a prova e deixar lá. Sem o seu cartãozinho você não faz prova. Esses são... Pode vir perto. Esses são os lockers. Então você tem que deixar tudo dentro aí. Você coloca uma senha. Tá brincando. Uhum. Aí você coloca uma senha, né? Por exemplo, sei lá se esse daqui tem alguém. Acho que tem. Então, alguém já tá aqui. Sabe que tá trancado. Aí. Mas basicamente é isso. Lá dentro é onde eles levam as pessoas pra fazer o teste. Dentro dessa sala tem computador. E esse é o teste center. Que coisa mais americana. Tem Official American Bald Eagle. Nossa, que bonito. É o... A library. Sim, vamos entrar e ver. E tem livro aí? É uma library. Burro dá 0 pra ele. Aqui a gente só pode sentar em qualquer lugar, estudar. A PUC também tinha salas. Essa aula do quê? Segundo andar.
por aqui. Bem legal. Gente, a gente vai pra cafeteria. A gente vai pra academia, vamos. A gente vai pra cafeteria agora. Coisa. Falei. Não tinha coisa saudável, não? Calma, a gente vai mostrar. Deixa eu deixar aqui. Tá pesado. Tá sofrida a pizza. Gente, olha. Tem coisa, só as coisas saudáveis, né? Como vocês podem ver. Por isso que é todo mundo obeso no Go, né? Sim. Aí tem os miojos. Tem moletom. Se ele tivesse um moletom bonito, comprava. Um shake de proteína pra falar que tem os marombos aqui. E aqui é tudo de... Ah, tem um tipo uma... Você compra os Você pode livros, comprar é. os livros que você vai precisar para os seus cursos aqui. Aí eles deixam bonitinho. Você foi de mil pena, gente. Matemática 110. Aí você só compra. $110? Tá. Não, O nome é da o curso sala. Ah, que susto. Deus me livre. Mas não é muito longe disso. A Você gente- tem que comprar os livros. Tem livro de 100, 200 Tem. dólares. Nossa senhora. O que você tinha dito, a dica de não chegar aqui atrasado? Ah, eu esqueci de falar que no Brasil a gente tem 15 minutos pra chegar atrasado de boa na aula. Aqui não tem essa. Aqui a gente tem aula, a gente não tá 2 minutos antes, já é tarde. Fica do lado. Então você não pode chegar atrasado. 1 minuto, você já tá tarde na presença, Na chamada. né? Na E chamada. você perde ponto, porque aqui a presença, em todas as classes que você fizer nessa escola, a presença conta como parte da sua nota. Se você faltar um dia, se você faltar 2 dias, 2 vezes, a sua nota cai uma letra, que aqui o sistema é uma letra. Eu faltei, não, no começo do semestre passado, eu faltei 2 vezes que eu tava viajando, eu caí do A pro F. Nossa, E eu passei o semestre inteiro pra subir pro A mais novo. caraca. Porque faltou? Na primeira semana. O máximo que você consegue faltar sem você cair, tipo, muito, é 2 vezes o semestre inteiro. Se você cair mais que isso, você vai perdendo nota, porque a presença é 30% da sua nota, se eu não me engano. Aí vamos ver mais as comidas, vem cá. Vamos. Dá um desespero. Às vezes a gente tá com tanta fome que nem hoje, eu nem comi nada. Que eu olho E nem isso vai daqui, comer, né? É, eu olho isso daqui. É um micro-ondas, uma cafeteira. Cafeteira? Nossa, vai cafeteira? Ali, aquele negócio verde não é cafeteira, não? Não, aquela ali é talher. Ah, tá. Que é, Já pensou cafeteira na escola da igreja? É, Ah, tá bom. talher. Entendi. E aqui umas informações sobre transporte público. Ah, que bacana. Me dá um que eu vou levar pra depois falar de transporte público. E é isso aí, galerinha. A gente vai sobreviver esse semestre. Tá bom, vamos ver vocês se formando, viu? Vamos fazer um vídeo de vocês se formando. Vai ser a legal, gente conseguir, hein? né? É, se a gente